Então se liga, Wagner, que essa é a Talk Vagas UX 10 sobre qual a importância do motion design. Olha que legal. Antes da gente começar a falar aqui, alguns recadinhos. Tá rolando uma seletiva de Design Ops Strategy que vai ter resultado dia 30 da HAL. Então entra lá no Telegram, se inscreve no formulário para participar e para ganhar a bolsa. Tem outra também da Cubus. Olha que legal, cara. Tem alguém aqui no chat da Cubus Academy, então, ó, que maneiro. Apertaram o botão do rosto do Fernando. Eu me transformo, né? Não, mentira, gente. Tem o curso da Cubus de UX UI. Inscrição até 21 de outubro. Parceria da Vagas UX. Tá lá no nosso Instagram. Caraca, batendo na porta aqui forte. Mais recadinho. Nosso Pod Vagas, nosso segundo episódio do Pod Vagas acabou de sair. Tem umas 2, 3 semanas. O que é avaliado no perfil Júnior. Vai lá no nosso. Agora a gente está na Apple Podcasts, estamos no Deezer, além do Spotify, que Spotify todo mundo ama, né? Então, deem esse biscoito pra gente, vão lá, avaliem o nosso episódiozinho do podcast. Beleza? Próximo. Gente, sempre que a gente faz uma talk e a gente coloca o formulário lá, vocês mandam milhões de mensagens, milhões de perguntas, um monte de perguntas. Como é que eu faço meu currículo? Como é que eu monto meu portfólio? Como é que eu apresento meu case? Como é que eu faço freelance? A gente sabe que vocês têm muitas dúvidas. Mas a gente tem várias outras talks sobre tudo isso, tá? Então, se vocês quiserem saber, se a sua pergunta não está aqui hoje, vocês querem saber mais sobre outras coisas que a gente já falou, por favor, dê uma passadinha lá no nosso YouTube, tá tudo gravadinho lá esperando vocês, tá bom? Não é porque a gente não gosta de vocês, mas é porque tá lá. Se você tá no YouTube vendo isso aqui depois, dá um like já também. Eu sempre esqueço de falar isso, cara. 10 talks que eu nunca falei isso. Dá um like aí no YouTube, Inscreve por no canal. favor. Se inscreve no canal, dá um like. Eu preciso começar assim. Eu tenho que anotar essas coisas. Vou deixar todos esses post-its, tá? Não sou novo nesse negócio, gente. 10 talks já, mas eu sou novo aqui. Hoje, pra falar de motion, eu tenho uma pessoa muito especial que me ensinou tudo que eu sei. Ou quase isso. Mas que louco, me... não é pra tanto. Não é pra tanto, mas me recebeu no nosso último emprego, que é o Wagner. Tá vendo? Eu falo que eu sou novo, gente. Antes de apresentar o Wagner, tem eu aqui, ó, Fê. Quem tá trazendo a talk pra vocês? Eu, a Yas e a Nick, que não tá aqui hoje. Yas, dá oi, Yas. Oi, desculpa, tava desmutando aqui. Estou viva. Aí. Beleza. Esse é a gente. Prazer. E agora vem a pessoa que eu me embananei toda aqui pra falar hoje, que é muito recado e a minha cabeça já tá dando PT. É o Wagner. Esse aqui é o Wagner. Não esse aqui. Esse aqui. Viu que legal? Opa! Wagner, se apresenta, por favor. E aí, galera, eu sou o Wagner, mais conhecido como Totoro. Sou Product Designer na PicPay. E aí, foco muito na parte de Motion. Então, venho me especializando nessa parte de UX Motion. E é isso. Estou muito feliz com o convite para falar com vocês hoje. E legal, e onde você mora? Bom, estou em São Paulo, moro aqui na Zona Leste. E qual é a sua comida hoje tá preferida? frio, pra Dedéu. Tá. Comida preferida, cara, lasanha, óbvio. E você quer mandar um beijo pra quem? Mandar um beijo pra minha noiva. E é isso. Agora E ela falou. tá aqui, ó, vendo. Beijo, Dani. Vamos pro que interessa, gente. Vamos para as perguntinhas. E a gente já começa aqui com uma pergunta que eu também tô curioso para saber. Porque, sinceramente, gente, eu não entendo absolutamente nada de motion. Então eu estou aprendendo aqui com vocês hoje. Como transformar animações em código? É função do designer ou programador? Essa é a pergunta que, olha, gera uma boa discussão quando a gente vai falar dentro da equipe, até com os designers e com a squad no todo. Bom, a animação ela tem alguns formatos e alguns modos de ser transformado em código. Então, o que ficou muito conhecido nos últimos tempos foi o Lottie, que é um site onde você consegue criar uma animação, exportar para dentro desse programa
e ela transforma a sua animação em um JSON, que é o formato que tem que ser exportado para desenvolver. E quando a gente trabalha exportando isso para o lote, acaba meio que sendo uma função do próprio desenvolvedor buscar essa biblioteca. Porém, muitas vezes a gente está tentando criar algumas animações novas ou tem algumas animações específicas que a gente não consegue fazer exatamente como a gente deseja o movimento. Então, a gente acaba jogando até para outros programas que hoje tem integração com o Lodge, por exemplo, o After. Então, a gente consegue jogar para o After essa animação e exportar por um aplicativo dentro do After chamado Body Movie. Então, exportar a animação se torna função do designer quando a gente precisa de algo muito específico. Uma curva de animação com o objetivo de chamar atenção, eu vou fazer o easy in, easy out com esse valor, com um valor diferente, com um movimento um pouco maior, vai ter uma animação no onboarding que vai ser um pouco mais complexa, então, às vezes, acaba sendo função também do designer fazer essa exportação e transformar isso em código, através desses conversores que tem, né? Então você diria que o designer tem que saber fazer código? Não fazer o código, mas converter para o código certo. Minimamente entender Então, qual é o código, né? então, a gente não precisa fazer codificação, criar o código, a gente precisa entender para qual formato de código a gente vai ter que converter essa animação. O formato mais conhecido é o JSON. Então, a gente tem ferramentas que fazem essa conversão. Então, geralmente, quando a gente precisa e não tem esse repositório do lote para os desenvolvedores consumirem, o lote até tem uma lib para isso, isso a gente tem que converter, exportar, converter em JSON esse arquivo de animação e mandar para o desenvolvedor. Inclusive, o próprio lote, você consegue fazer a exportação. Por exemplo, eu fiz no After, vou exportar em JSON, eu vou pegar esse arquivo JSON e quero testar para ver se isso está certo. A gente consegue até jogar dentro de um lote, do site lote, para a gente ver se a animação está certa, se o tempo está certo, se não quebrou nada, se conseguiu ler o código antes de liberar isso para programação. Basicamente é como se você estivesse tendo que exportar para algum site, qualquer coisa que a gente faz, e a gente tem que minimamente conseguir conversar ali com um dev e saber do que ele está falando para ter um mínimo de comunicação e saber o que você está fazendo, se vai ser possível, né? Exato. Por exemplo, se você pega essa animação e você tem um valor que, se você só pega essa animação como exemplo, tá? E joga para o desenvolvedor, ele vai entender que aquela animação, beleza, é uma bolinha subindo e acabou. Só que dentro dessa bolinha subindo tem um certo valor. Então ela vai começar mais devagar e vai acabar mais rápido. Ou começar mais rápido e acabar mais devagar. Essa transição, a gente acaba estudando isso e colocando isso com uma intenção dentro da animação. Então, quando a gente coloca essa intenção, a gente precisa, a gente acaba tendo que exportar isso e passando esse valor específico para o desenvolvedor. Quando a gente exporta JSON, não é porque a gente precisa exportar, que é uma regra, mas a gente consegue compilar esse valor e passar para ele e falar, olha, eu quero a animação desse ponto até esse exatamente com essa curva e com esse tempo. Deu para entender mais ou menos, gente? Eu me enrolei. Deu. Assim, deu porque eu olho um pouco, eu já olhei um pouco, assim, muito por superficial de motion. Você conseguiu entender? Aí você mexe com motion? Já mexeu? Eu já mexi com After Effects, então, tipo, eu sei como é que fazia as animações, mas assim, muitos anos atrás, quando eu trabalhava com design gráfico. Não, assim, eu também mexi no After. Eu fiz aula de animação 2D e 3D na faculdade. Mas pra UX, assim, nunca trouxe muita coisa. Só coisinhas bem básicas, assim, tipo transição, animação de botão e tal. Mas quando você tem um design system, você já meio vê que pronto, sabe? No design system. Então, tipo, eu nunca foquei muito nessa parte, mas é muito da hora. Eu vejo as animações assim, eu fico, nossa,
Nunca faria isso na minha vida. Tem algumas Então, coisas que eu olho que eu também falo isso. é até um ponto que está sendo levantado agora, que é trazer as microinterações, né, para dentro do design system. Como que a gente vai colocar isso, transformar isso em tokens, por exemplo, ou a gente conseguir colocar esse código dentro de um DS. Então, esse formato JSON também ajuda muito a gente conseguir fazer mapear essa animação para colocar isso num estudo, por exemplo, de DS ou até num componente fixo. Da hora. A próxima pergunta, que a gente já está entrando até em outras coisas que o pessoal perguntou aqui, mas não isso ainda. Gostaria de saber como entrar no mercado de UX Motion. Cara, eu nem sei se é UX Motion, mas eu deixei aqui para você corrigir se estiver errado ou não corrigir, está tudo bem. Por onde começar, por onde estudar, se especializar, dicas para iniciantes, como, tipo assim, fala a talk inteira, tá? Você tá aqui, é uma pergunta só, você já fala tudo, qual é o curso, quanto custa, quem é o professor, qual é a grade, manda ver. Bom, o UX Motion já- por mais que o Motion já era antigo, né, a parte UX Motion foi levantada há pouco tempo aqui no Brasil, ou na profissão mesmo UX, e a gente começou a olhar faz muito pouco tempo para isso. Então, tem muita gente falando disso, mas eu particularmente só vi um curso que eu até estou avaliando, dando uma olhada, que é de um site UX Motion Design, que é um curso sobre a parte de UX Motion e como a gente pode entrar no mercado, ou o que tem na grade de UX Motion. Então, esse é um dos cursos que eu vi, que consegui entender um pouco mais o que ele oferece, mas basicamente o Motion ele já entrou no mercado e ele veio com a prototipação. Então, a parte de transição, de fazer as micro interações no protótipo, pegar um protótipo, fazer um protótipo de alta fidelidade, fazer com que tenha um loader dentro do protótipo animado. Então, o Motion ele veio para refinar muita coisa em protótipo, né? Trabalhar com o mercado de UX Motion hoje dentro do UX é muito voltado para isso. Além do protótipo, de fazer as animações do protótipo, entender o que a gente quer atingir com aquela animação. Ah, eu quero atenção, eu quero que gere uma experiência memorável para o meu usuário, eu quero gerar um alerta, uma apreensão, informar que está carregando, informar que tem um progresso ali acontecendo. Isso tudo pegaram essa fatia e a gente trouxe para dentro do UX Motion explicando exatamente qual o tempo que a gente tem que criar essas animações, né? O tempo exato, curvatura. O mercado disso já tem, porque é motion. O motion sempre teve dentro do mercado. Desde a E época eu do acho Flash, que não? Sei lá, eu desde tava a pensando época aqui, do tipo, né? Flash, desde a época do Flash, da animação 2D, Até desde quando. antes, gente. Sei lá, Então, você abria o aquele site motion. lá dos anos 2000 que ficava caindo aquelas nevezinhas, já era o Motion, gente. Olha só, tava mexendo. Então, se mexeu, é motion. É Motion, não, E não mexendo. É isso aí. que eu falei, tá? Pode continuar, Tutu. Não, mas eu acho que é exatamente isso. O motion já tinha desde quando a gente vinha desde a animação 2D, só que mudaram os princípios do UX, então, com o UX Motion. E o mercado é basicamente dentro de Product Design. Então, como é entrar no mercado de UX? Tem muitas empresas hoje que já tem um setor só de UX Motion. Por exemplo, o Airbnb já tem isso. Se eu não me engano, o iFood tem uma área que é focada só em UX Motion para fazer toda a experiência de animação dentro do aplicativo, tirando a parte de protótipo, tá? Mas é uma área que ainda deriva do Product Design, do UX Design. Então, acaba que o mercado meio que se mescla nessa parte. Ainda a gente não tem um mercado tão amplo e focado em UX Motion. Sabe, eu vou ser UX Motion, né, só apenas dentro dessa empresa. São poucas empresas que têm isso hoje.
Entendi. O Jarejo mandou aqui no chat que aquela notificação do MSN com a tela tremendo. Cara, é perfeito, porque é exatamente isso. Exato. A gente fala que, cara, você recebeu uma notificação, seu celular vibra às vezes, ou até uma notificação que você combina a vibração. O pessoal fala muito também hoje também aquele negócio horrível que a Apple colocou em cima do iPhone, que é horrível, sim. Pro, troquem, como é que é aquele negócio, aquele meme? Eu esqueci. Ah, O e Bruno vai falar esse aqui. lance do Do tremendo, SMS. Enfim. o, o lance da mensagem tremendo entra até numa questão sensorial, né? Que aí misturaria o motion com o sensorial, que é você Sim, conseguir fazer com que, além de poder fazer com que o motion traga o sound design, que seria a experiência do som, fazendo o som da animação, também sentir ali o sensorial. Então, o impacto que tem aquela animação, se é um alerta vibrar, o celular. Então, sim, tipo, foi um exemplo muito bom do MSN até, porque não como usavam antes, tá? numa época que Mas smartphone, nada, né, gente? Naquela época a galera tava enviando torpedo. Nem tinha tanta interação com. Se tinha interação ali com uma plataforma mobile, né? Só que era bem mais simples e não tinha a quantidade de distração que a gente tem hoje num celular. E detalhe que o torpedo exato. era caro nessa época, né? E aí, você que é da época da MSN, você tem alguma coisa para acrescentar? Do MSN. Eu acho que eu não tava naquele antro de antes. Como que era o nome? Ou Isso alguma aqui? coisa. É, isso aqui. Mano, a época do MSN era só aquele negócio que tremia a tela mesmo. Eu lembro perfeitamente da animação nojenta que surgia na tela da pessoa. Assim, Eu lembro que se experiência você do usuário entrasse. incrível, né? Tinha um Fora, que fora que fazia você um podia ficar você podia ficar mandando notificação, né? Tipo, tremendo a tela da pessoa até ela responder. Nossa. Eu lembro que quando a Dani mandou aqui no chat o ICQ, né? Eu não podia, se você entrasse no ICQ de madrugada, você tinha que tirar o som. Se você tirasse o som, já era, papai e mamãe ia chegar na sala e ia falar, ó, sai daí, né? Mas enfim. Então, deixamos de falar alguma coisa? Acho que você respondeu tudo, né? Como consegue essas vagas na área? A gente falou sobre isso? Eu A área acho tá que então, começando, né? então, tá começando a surgir vagas só na vagas de UX Motion, ainda acaba mesclando com Product. Então, tem poucas empresas hoje que fazem isso, que tem essa área focada. Geralmente, ou uma pessoa acaba indo de criação publicitária ou de marketing, que faz a parte de marketing e sabe motion, e acaba migrando para uma área de UX Motion, ou um Product Design também acaba migrando para o UX Motion, né? Que acaba mexendo com as mesmas coisas, o After, ou o Product com Figma, a exportação de arquivo de converter para código. Então, eu vi poucas vagas para isso, são poucas empresas. Eu confesso que assim, eu sei que provavelmente existem, mas eu nunca vi alguém assim, uma vaga assim focada. Product designer, foco em motion, acho que nunca. No título não, talvez, acho que na descrição. Empresa no Brasil, não, mas empresa grande tipo Google, com certeza tem um monte, né? Ah, provável. Aqui eu ainda também não vi, confesso que ainda também não vi. Tem algumas matérias que comentam que tem áreas dentro de algumas empresas, igual State, Airbnb, Uhum. o Google. Então, mas, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi vaga assim. Então, gente, se você está escutando essa talk e você já percebeu que aqui no Brasil tá difícil, a gente vai ter uma outra talk sobre carreira na gringa. Eu só vou falar isso. Entra aqui no Discord e vai lá nos eventos que ela tá lá. Bora Ô, para a próxima louco. pergunta. Como começar a implementar motion design em produtos já existentes, porém totalmente estático? Cara, microinteração. Vamos pensar que o produto tá totalmente estático. Pense em uma microinteração. Eu vou abrir um campo, vou fechar esse campo. Essa animação, como que ela vai ser? Se ela vai começar mais devagar e vai aumentar a velocidade, ou ela vai fechar rápido? Eu vou fazer com que o menu do produto ali, a hora que eu clicar na seção que eu quero,
ao invés de só aparecer a cor, a seleção da categoria ande para o lado, sabe? E não só esconda e apareça na outra, sabe? Não faça só opacidade. Então, microinterações é onde a gente começa a focar quando a gente tem um produto totalmente estático. Então, vamos focar nas microinterações. Mas tem alguma É isso. relação com, assim, quando você já tem um DS implementado? Porque também você já tem um produto, porém totalmente estático. Aí, adicionando aqui uma camada, se tem DS ou não tem DS, tem diferença? Ou nos dois você vai começar pela microinteração? Ou no DS você tem mais uma camada ali de estudo por onde você vai começar? Enfim. Bom, quando a gente tem DS é quando a gente já tem um DS pronto, acho que na minha concepção, vale a pena a gente pegar o que já tem do DS pronto e começar a levantar o estudo de microinterações, porque é a parte inicial da animação dentro do produto. Então, é o que vai fazer com que a navegação fique melhor, o visual fique melhor. São algumas animações simples, que também não precisam de tanta elaboração, mas que já dá já deixa a interface um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica. Então, mesmo a gente já tendo esse design system fechado, vale a pena estudar para ver se é possível colocar essa interação. E começar também a introduzir isso no protótipo. Então, eu tenho o DS, eu peguei o componente, ele está estático, vou tentar fazer um protótipo, eu vou tentar fazer uma microinteração, uma animaçãozinha aqui no botão de loading, por exemplo. Começa a introduzir aos poucos essa parte de motion. Então, não é de uma vez, não é vou virar todo o DS dentro animado. Isso vai se construindo aos poucos, mostrando o que fica melhor, mostrando por que a gente colocou aquela animação, se aquela animação faz sentido ali, como ela tá acontecendo naquele botão, ou naquela forma, naquele campo, deixar um pouco mais leve. Então, isso tudo é uma questão de conversar também com o time, para onde o produto quer ir. Porque não adianta o design também querer animar e o produto, o time não olhar para isso e não querer também. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Conversar, alinhar se vale a pena ter animação, não ter animação, e aos poucos implementando isso no DS. E como que a gente pode, tipo assim, argumentar para negócios a importância de implementar animação ali dentro do produto? Tipo, fala sobre impacto em questão de números. Então, a animação ela pode impactar desde quando você tem, por exemplo, você precisa alertar o usuário sobre um erro dentro do aplicativo que está passando despercebido. Será que se a gente ir lá e fazer uma animação onde aquele botão que o usuário tem que a flag do botão que ele tem que utilizar, né, vamos supor assim, tem que flagar uma caixinha ali dentro de um campo e ele está passando batido e não tá, e tá dando muito problema e tá tendo muito chamado. Então, será que não vale a pena, na hora que ele entrar nessa tela, a gente só fazer uma leve opacidade de cor, dando um destaque ali naquele campo, falando que é obrigatório? Ou até mesmo algum pop-up mostrando, olha, faltou aqui, você preencher isso para continuar. Então, será que a gente reduz a frustração do usuário nesse caso? Eu acho que o Fê também pode me auxiliar nessa parte, que a gente já teve algumas frustrações de jornada que a gente trabalhou e que era justamente uma flag. A gente tinha que mostrar isso de alguma forma, como que a gente dava destaque mostrando que o usuário tinha que clicar ali. Vamos mexer com a opacidade, vamos deixar a borda do campo ali um pouco mais destacado. Se a gente conseguir fazer com que o usuário entenda que aquela animação gera uma atenção,
a gente faz com que aconteça menos erros. Acontecendo menos erros, a gente tem menos chamado. Então, basicamente, é um exemplo meio simples, mas é isso que acontece. Então, em números, eu preciso lembrar, tem um case, eu preciso até ver se eu tenho ele aqui dentro do PC, que ele tem até os números de quanto melhorou depois que foi implementado alguns alertas de microinteração em um produto. Se eu não Pois vou ó, achar aqui. eu acho que o teu exemplo foi perfeito, Totoro, Uhum. de você diminuir é o que a gente sempre fala, às vezes você fazer essa conta de quanto vai impactar o chamado, quantos menos chamados você vai impactar, das horas que as pessoas não vão gastar atendendo um problema que poderia ter sido solucionado numa interface, esse é o básico dessa correlação, que é difícil de fazer essa conta quando a gente ainda está iniciando. Às vezes ela não é tão simples quanto, eu troquei a cor do botão e aumentou o clique, né? Assim, fazendo simplificando muito a coisa. Às vezes essa matemática ela não é tão simples assim. Tem outras camadas que você precisa entrar para descobrir. Eu acho que teu exemplo foi perfeito. Exato, ó. Por exemplo, as microinterações, o Motion em si, o Xmotion, ele tem algumas funções. Então, tipo, desde educar o usuário, de guiar, de encantar o usuário com a animação, com aquele detalhe, manter o usuário focado. Por exemplo, quando você tá no Spotify e você tem ali, você abre uma guia de música, vocês podem perceber que tem o coraçãozinho do like. Quando você coloca uma música que você não deu like, ele sobe uns coraçõezinhos do lado, mostrando que, ó, você pode dar um like aqui. Isso educa e guia o usuário para onde você quer. Você quer que gere mais like nessa música, ou que ele salve isso na galeria dele. Ou um outro exemplo, quem tem iPhone, então é um exemplo aqui mais para quem tem o iPhone. Quando você vai deletar um aplicativo e você segura o aplicativo e aí ele simplesmente aparece todos os aplicativos parecem que estão flutuando. Então ficam tremendo ali, gerando um foco para você entender que está acontecendo alguma coisa na tela e qual aplicativo você vai deletar. Então a todo momento eles ficam ali com uma animação que é ali como se fosse flutuando, tremendo, para você ter foco e entender qual dos aplicativos você vai querer deletar. Então, eu acho que isso já é o princípio do que a gente pode trazer para um produto, iniciando isso. Nos pontos de dores. Então, onde eu vou gerar mais atenção, onde eu preciso fazer com que o usuário vá, onde eu preciso guiar o usuário melhor nesse ponto. Então, é basicamente isso. Cara, perfeito. Tivemos uma aula aqui agora. Pode encerrar? Não, né? Calma. Posso ser apenas motion designer ou preciso aprender UI também para trabalhar com motion? E Não, aí? depende. Motion é uma área muito ampla, né? Você pode fazer motion desde ilustração, pegar as ilustrações e criar um motion, Sem trabalhar ou com UX, você né? Sem trabalhar em é plataforma digital, pode ser outra coisa. exato. E aí você pode trabalhar focado na parte de UX motion ou da interação ali dos elementos. Então, a noção para você fazer a parte de UX motion, eu acho que vale muito a pena entender a parte de UI. Como é o comportamento desse componente? O que ele faz? Para onde ele vai? O que ele comunica? Qual que é a ação que vai acontecer nele? Né? Para você entender qual tipo de motion você vai poder aplicar ali, naquele fluxo ou naquela tela. Achei que eu tava mutado. Gente, se você quiser focar mais em UI, você vai ter que aprender UX também.
Não, não, Exato. não existe isso de que você não vou aprender UX. Tudo que o Totoro falou antes de, você vai diminuir erro, você vai aumentar a atenção do usuário, você vai educar a pessoa a fazer alguma coisa, você vai mostrar uma feature nova, uma feature, desculpa o inglês, mas alguma coisa nova que você colocou no seu aplicativo, o Motion ele vai ajudar muito. Então, você conseguir entender como é que essas coisas educam as pessoas, como o Juarez falou aqui no chat, tudo tem fundamento e heurística, você vai precisar aprender isso também, aprendendo UI. Se você quiser aprender, se você for um desenvolvedor e está aprendendo front-end, é sempre legal você também ter uma camada a mais dentro de design, como vice-versa, se você for designer. Era bom você estar aprendendo também código, apesar que a gente tem as pessoas aí que falam, não precisa aprender código, mas é sempre bom, não precisa, não é necessário. Mas você vai ser o profissional mais completo se você aprender. A Sim. dica aqui que a gente deixa. Mas a parte, o UI e UX andam junto e já fala até o nome, né? UX Motion. Você vai ter que entender o porquê da necessidade daquela animação ali. Então, tudo tem fundamento, pesquisa, heurística, levantamento das dores, entender qual é a jornada, onde o usuário se perde, tudo isso antes de ir para a parte de motion, né? Exato. Próxima pergunta. Qual a previsão de vagas para motion designer em um futuro próximo? Nesse momento eu vou Olha, pegar a bola de cristal aqui, hum, vou fazer uma leitura. Yas, me ajuda. Todo mundo levantando a mão, por favor. vamos dar as mãos aqui. Mas é o seguinte, de acordo com alguns blogs, né, que falam, por exemplo, do próprio site de UX Motion, ou tem alguns design systems que eu já venho vendo que já começaram a implementar Motion. Então, eu acredito que tenha vagas para UX Motion, mas eu ainda acredito que isso vai ser um complemento de um Product Design ou de um UX Design. Eu acho que pode sim existir uma vaga focada em UX Motion para algumas empresas que necessitam, que tenha muito motion, que necessitam muito esforço nessa parte, mas eu acredito que isso ainda vai ser requisito dentro das vagas e não a profissão única, sabe? Ou seja, a gente tem que amadurecer muito o mercado ainda aqui dentro do Brasil para conseguir que tenha só isso. Como a gente falou antes, né? Lá Exato, fora tá melhor. exato. Lá fora ainda tem já tem algumas vagas focadas nisso, igual a gente comentou desde o início, em grandes empresas, mas com pé no chão. Eu acho que aqui no Brasil isso é um destaque no requisito das vagas. Eu acredito que isso vai se tornar um ponto a mais nas vagas que serão abertas, sabe? Então eu entendo de UX, de UX Motion, de Motion Design, é um ponto a mais a ser somado. Yas, você que trabalha no Itaú, e Itaú ficou muito famoso um tempo atrás, nem acho que não é mais, né? Mas ficou famoso em ter a maior equipe de designers da América Latina. Vocês têm alguma vaga focada nisso? Em motion? Putz, cara. Talvez sim, mas assim, não que eu saiba que eu tenha trabalhado junto, sabe? Talvez alguém mais focado no design system, porque a gente tem token de motion. Então, é bem completinho. Eu acredito que tem. Mas ainda assim é bem escasso também. Até lá dentro é bem escasso essa parte. Então vocês podem ver que uma das maiores empresas da América Latina É. é escasso. Tem aí no PicPay, doutor? Tem algumas coisas, mas também é escasso. Nessa pegada, né? A É, galera que tá ali, poucas, uma, duas pessoas, três. exatamente. Assim, são poucos elementos que também tem a animação, que tem o motion. Tem motion aplicado, assim, né? Uhum. Pessoal aqui do chat, se souber de algum lugar que tenha vaga. O Diogo mandou aqui, ó. Se tiver, já cola o link da vaga. Então, cara, se eu tivesse, Diogo, eu não tava aqui perguntando pra esses dois. Tá difícil, né? Pelo visto, não vai ser hoje que a gente vai colocar um link de uma vaguinha aqui direto.
Gente, a Talk acabou. Olha só. Como assim? Passou muito rápido. Passou muito rápido, né, gente? Cara, motion é um assunto assim, muito. O pessoal tá aqui já, gente. Vocês não mandaram pergunta no chat. A gente fala, manda pergunta no chat, que o pessoal vai responder. Hoje vocês ficaram muito caladinhos. O Juarez, mas falta meia hora ainda. A gente não tem um tempo, Juarez. É isso aí. Mas, cara, eu tenho uma dúvida minha, assim. Eu sei que a gente ainda tá muito no princípio e que lá fora isso já é um pouco mais difundido do que aqui. A gente ainda vê que as vagas estão aparecendo. Se vocês tivessem que fazer, e Yas também, tá, Yas? Por favor, pode responder. Se vocês tivessem que fazer uma previsão, visto o que a gente tem do mercado de UX, eu mesmo, o pessoal fala que o mercado de UX ele já estava rolando assim desde 2015, e eu só fui escutar sobre a primeira vez sobre experiência do usuário lá em 2018. É, assim, o termo mesmo talhado. O que vocês acham? E a gente já escuta de motion há muito tempo, só que aí o motion aplicado ao UX, ele ainda está esse marasmo de vai, não vai, a gente aproveitando as pessoas que já têm essa expertise. E eu prometo que eu vou finalizar com uma pergunta, porque eu tô falando pra caramba, né? Mas eu tô querendo bolar aqui um caso. Essas pessoas que já trabalham com motion e a área crescendo, o que vocês entendem para assim, realmente se tornar uma área, como por exemplo, hoje nós temos writers, nós temos researchers, nós temos pessoas focadas em UI, e isso veio muito junto com o boom do UX. Quanto tempo vocês acham que demora assim para ter uma área de motion? De novo a bola de cristal, tá, gente? Mas eu queria a percepção de vocês dois. Pode chutar um Olha, número, tá? Se tiver que chutando, chutar um número, sabe? 10 anos. cara, pela velocidade com que as coisas estão acontecendo de interação com aplicativos, com as funções de animação apresentadas também dentro do Figma, que para protótipo, eu acredito que de 2 a 3 anos comece a aparecer mais coisas sobre motion e UX motion. Então, eu tenho esse chute, porque cada vez mais eu vejo pessoas comentando sobre o Xmotion ou sobre motion no geral dentro de interface, né? Então, eu acredito, de 2 a 3 anos comece a vir um burburinho aí sobre o Xmotion. Você, Yas. Eu também por aí, nessa faixa de anos, mas eu acho que vai ser tipo o que UX Writer é hoje. Tipo, com certeza uma área bem conhecida e tal, mas em comparação com as vagas, por exemplo, de UX, Writer é bem menos, né? Então, assim, vai começar a Exato. florescer, só que em questão de vagas não vai ser tipo um boom. Uou, só Uhum. tem motion agora, PI. É, Mas acho eu que é importante. concordo com essa. Então, é importante também o pessoal que está nessa área começar a falar um pouco do impacto que isso tem no negócio, porque o que eu vi bem legal que está acontecendo é o pessoal de research começando a falar, começando a divulgar mais esse impacto, sabe? Para a comunidade, assim, em geral. Teve uma pesquisa agora, um panorama, alguma coisa assim, que eles estavam espalhando sobre research. Vira e mexe também tem esses negócios sobre o UX, relatório, enfim. Porque o primeiro ponto, a primeira pessoinha que a gente tem que ganhar é a pessoa que tá ali controlando o dinheiro. Não adianta a gente se enfiar no negócio se para a empresa isso não vai trazer o lucro. Então a gente tem que pensar nesse lado e saber como argumentar a favor da área, considerando, essa visão, né. Que eu acho que traz um valor muito maior também. Com certeza tem um valor maior, a gente só precisa declarar. E ter pessoas também focadas no motion, né? Cada vez mais o interesse para provar o valor. Com motion, com o UX, trabalhando com interfaces digitais. Uhum. Para conseguir expandir. Totoro, muito obrigado.
Você quer deixar aí suas redes sociais pra galera te seguir? Pode deixar, pode falar onde te seguir, se tem LinkedIn, se tem Instagram. Pô, eu tenho o Instagram, Wagner com w.totoro. Sigam lá, que também lá tem todos os links das redes sociais, de alguns portfólios que eu faço, de algumas animações. E é isso, gente. Obrigado pelo convite. Mano, curti muito o papo. Cara, ó, Marcel Jinks mandou aqui, Totoro mexe no motion na PicPay, referência. Elogio ao Mestre. vivo. Opa! Marcel é da minha equipe, Marcel é monstro, ele é um consagrado. Legal. Valeu pela presença, Marcel. E, gente, só lembrando, a gente está com o que é avaliado no perfil Júnior no nosso Spotify. Vai lá, dá esse biscoito pra gente. É uma live que a gente fez, que tá no nosso podcast. Dia 30, agora, do 9, vai ter a seletiva de Design Ops Strategy para vocês participarem. 10 bolsas. É muita bolsa, gente. Participa lá. E também tem o programa de bolsa com a Cubus Academy, que é a nova parceria da Vagas. Ok, gente? E sigam a gente no Instagram, sigam a gente no LinkedIn, dá like nesse vídeo. Abru, E as... episódio novo do podcast. Sábado tem episódio novo do podcast. A Bruna acabou de lembrar aqui no chat, gente. Sábado, agora, dia 31? Esse mês é 31? Não Não abrindo o sabemos. calendário. Abrindo o calendário. Dia 1º, não tem dia 31. Dia 1º do 10, novo episódio do podcast, episódio 3. Então, aguardem. É isso. Yas, muito bom ter você aqui, sempre. Eu não falei nada, mas beleza. E semana que vem tem talk, hein? Semana Spoiler. que vem tem talk, gente. A gente tem muita talk pra fazer. Apareçam Nossa, aqui. mano. E agora a gente vai lá pro chat do bate-papo, aqui embaixo, pra outra salinha. O Totoro vai trocar mais uma ideiazinha com vocês lá. Fechou? Valeu!